Tá legal, pessoal. E o vídeo de hoje é sobre os 3 livros que transformaram a minha vida e tem aí o quarto de bônus. Então, sem mais delongas, vamos começar. Já tô aqui com eles aqui do lado, tá? O primeirinho foi o primeiro livro que eu li, tá? E que realmente foi o que, nossa, foi um divisor de águas, assim, foi o que mudou muito mesmo. Foi esse, que é Os Segredos da Mente Milionária de T. Harv Eker. Eu não sei falar muito bem o nome dele, mas é T. Ever Eker. Eu realmente não sei falar muito bem o nome dele, mas é Ever Eker. Cara, esse livro é sensacional. Eu perdi a quantidade de vezes assim que eu já li. Eu já perdi, né? Já não sei mais. Perdi as contas da quantidade de vezes que eu li. Chego até com um marcador aqui. E eu tinha marcado ele todinho com aquele marca-texto. Não sei se estava no para ver, ó. Tá sumindo já, de tão antigo. O ano que eu li ele a primeira vez foi. Eu sempre coloco a data, ó, dezembro de 2017. 19 de dezembro de 2017. Em quantos anos aí? 8? É, né? Por aí. Terminando o ano 2017. Então, um livro sensacional. Foi o primeiro livro que eu li, tá? Contando um pouco da história de por que que eu digo assim que transformou a minha vida, realmente foi algo divino. Se você acredita nisso ou não, não sei, mas eu acredito, tá? Eu sou cristão. E sim, foi algo divino. Divino, né? De Deus. E eu sofri um acidente de moto. Tava em um momento muito chato assim da vida, frustrado, zangado, revoltado. E aí eu fiz de beber muito, fiquei embriagado, estava revoltado e tal. Tava vivendo uma vida assim meio desse jeito. E aí eu sofri esse acidente de moto por estar também embriagado, né? E fui parar no hospital. E nesse acidente eu bati a cabeça, né? Desmaiei e fui parar no hospital. E isso eu fiquei uns mais de 7 dias no hospital, mais de uma semana, porque eu tive que esperar para fazer o exame, né? Tomografia, para ver se tinha fraturado alguma coisa e tal. Aí demorou, porque hospital público, né? Aí demorou, porque tinha que vir um médico e ele estava em outra cidade, então eu tive que esperar esse tempo lá. Mas isso foi muito bom, porque esse tempo serviu para eu ficar lá e refletir bastante e tal. E uma coisa que eu senti é que quando eu acordei no hospital, e que eu acordei mesmo, né? Tipo assim, pô, tô aqui, sofri um acidente e tal. Não só acordei, que eu também, como é que se diz? Retomei toda a consciência, né? Aí eu vi que eu precisava mudar. Tipo assim, eu acordei diferente, eu senti, cara, eu tô errado, eu preciso mudar. E esse é um ponto muito importante que eu vejo hoje, tipo assim, o que é o ponto muito importante, eu vou falar agora. A pessoa, no caso eu, né, se conscientizar que é quem tá causando tudo aquilo. Porque, por exemplo, eu falei, né, eu tava levando a vida, bebendo muito, eu sofri um acidente por isso, por estar embriagado, mas no fundo eu tava zangado com a vida. Eu tava insatisfeito, tá? Eu queria fazer coisas e não tava tendo resultados. E eu tava era revoltado, assim. Tipo assim, como se estivesse culpando alguém, enfim, na verdade eu não sabia e queria a resposta, daí eu tava revoltado. A verdade é essa. E aí eu acordei diferente. Eu acordei com essa consciência melhor. Tipo assim, cara, sou eu tenho que mudar. E se eu tô tendo esse resultado, eu é que não sei. Então, assim, eu tive essa humildade de falar isso comigo mesmo, tá? Sozinho, refletindo. Sério, muito incrível. Eu acordei diferente. A sensação que eu tive também é que eu tava a vida toda dormindo. Eu tive um despertar mesmo. Por isso que eu te digo, foi divino, cara. Não foi simplesmente assim, fiquei arrependido do que eu tava fazendo. Não foi isso. A sensação é que eu tava dormindo a vida toda, assim, tipo assim, tá entendendo? Eu tinha uns 28 anos, alguma coisa. Eu não faço essa coisa. Enfim. A sensação é que eu tava dormindo. Eu ia falar a idade, né? Enfim, não lembro. Não lembro. É, tive essa coisa diferente, cara. Cara, eu não sei. Se eu não sei, eu preciso ir atrás, eu preciso aprender.
isso aqui, grava isso aí. Não sei se você. Enfim, cara, maratona meu canal aí, porque eu vou te trazer muitas outras revelações incríveis que tem a ver com isso aqui que eu tô te revelando agora. Então, isso faz total diferença. Já fica a primeira dica aí. Se você quer mudar, se você tá tendo uma situação que você não tá gostando, cara, e você tá nesse vídeo aqui, tá me assistindo, é Deus. É de Deus, nada não acontece por acaso, né? E como eu te falei, eu sou cristão, eu acredito em Deus, é Deus, cara. Deus que tudo acontece porque ele permite, tá? Enfim, se tu tá assistindo é porque esse vídeo era pra chegar até você e me ouvir. Então, assim, se tu tá tendo situações que tu não tá gostando, tá vivendo em uma situação que tu não tá gostando, não culpe os outros. Pare, reflita, entenda que é você. Depende de você. Tem essa humildade. Se eu tô nessa situação, pensa assim, se eu tô nessa situação, eu é que me coloquei aqui. E eu é que tenho que sair. É só porque eu não sei como. Só tenho que ir atrás desse conhecimento. Foi o que eu fiz, tá? Então eu tava ali no hospital pós-acidente, caraca, foi eu. Não, foi eu, aceito, admito, foi eu. E eu não quero isso. Eu não quero isso. Porque eu acordei já diferente, né? Eu pensando, eu não quero. E se eu não quero, eu tenho que descobrir, aprender, tenho que buscar aprender. Porque eu não sei. Se eu tô nessa situação, é porque eu tô fazendo errado. E se eu tô fazendo errado, é que eu não sei. Então, eu rejeitei tudo que eu sabia e achava que sabia. Tá entendendo? Eu fiz isso, é sério, eu fiz isso, eu rejeitei. Então, tudo que eu penso aqui, que eu acredito, tá errado. Vou rejeitar. Sério, eu fiz isso no hospital. Vou ficar vazio, tipo assim, tô aberto, tô vazio, porque o que eu achei que eu tô vindo, porque o que os meus resultados não quero. Então eu tô errado. Se eu tô errado, não. Tô rejeitando. Acabo de rejeitar tudo que eu sei aqui, tudo que eu acredito. Não quero. Porque eu tô tendo resultados errados. Então eu tenho que aprender, eu tenho que ir atrás. Eu preciso aprender. Eu vou atrás do conhecimento certo. Foi isso que eu fiz. E, cara, essa foi a grande virada de chave. Hoje eu vejo. No dia lá, é, eu simplesmente estava agindo meio que o que eu entendia que eu tinha que fazer. Por exemplo, se eu tô naquela situação, eu que me causei, né? Por estar frustrado, até agindo, chutando balde, assim, né? A vida, enfim, revoltado, que eu tava perdido, na verdade. E aí eu vi, não, eu tô errado, eu tenho que buscar, pô, se eu não sei, ó, o resultado que eu tô tendo, não quero isso, não quero isso. Então, isso foi a grande sacada. A primeira coisa que eu fiz foi quando eu peguei no celular, né? Porque eu tava no hospital e conseguiram trazer meu celular. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar como, acho que foi ganhar dinheiro, como enriquecer, foi algo assim. Porque né? Enfim, o que eu precisava era isso, né? E o que eu queria, minha busca, minha revolta era isso. Tá tentando coisas, não tá dando certo, enfim. Eu sempre fui empreendedor, né? Como já falei nos outros vídeos. E aí, cara, eu lembro. Uma pesquisa lá, né? Pesquisei dessa forma, como enriquecer, como ter sucesso, como vencer na vida. Eu lembro, teve uma frase que eu vi, tipo assim, na pesquisa do Google mesmo. Nem cheguei a entrar no YouTube nem em outras. Ali no Google, pesquisei, né? Não tinha nem IA ainda não existia IA não, tá? Aí eu lembro que eu vi a frase assim, ó, se você tá tendo resultados que você não gosta, resultados ruins, só significa que você não sabe, né, o que fazer. Tipo assim, uma frase, tipo assim, aí eu, foi confirmado, foi tipo de Deus mesmo, porque eu sabia, cara, se eu tô tendo esse resultado eu que tô errado, eu não sei, eu tenho que aprender. E aí, quando eu fiz essa pesquisa, eu vi isso. Aí eu, caramba, aí, tá vendo? Né? Então, assim, falando assim, parece muito óbvio, muito leigo, de, o que é isso? Você tava leigo. Mas, cara, é isso que acontece. Muitas vezes nós estamos cegos, nós não conseguimos ver, assim que eu tô falando, de forma mesmo. Aqui eu não, eu tô vendo aqui, né? Tô vendo a parede, mas não conseguimos ver, assim, o que tá bem ali, na nossa cara, e a gente não consegue ver. É incrível. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre Saul, né? A história ali, Davi, Saul era o rei. E tem uma passagem que fala que Deus permitiu, porque Saul tava ali se, como é que endurecendo o coração, né, e tal. Deus permitiu que um espírito, assim, da cegueira espiritual, né, para ele endurecer o coração, entrasse nele. Deus permitiu. Aí ele não conseguia mais ver racionalmente direito, assim, entendeu? Então,
Isso acontece, cara. Às vezes você acaba tendo situações que você tá passando, às vezes por consequência sua, tá? Porque isso aconteceu por consequência de saúde. E aí, justamente, aí você acaba ficando cego espiritualmente, não consegue ver, vai fazendo decisões erradas, você vai tomando decisões erradas, porque não tá vendo. Perde a sabedoria, perde a inteligência ali, e é espiritual, entendeu? É incrível. Então, eu creio que foi isso que aconteceu comigo. E eu despertei nesse acidente, acordei livre de sair, graças a Deus. Então, eu acordei diferente, acordei como se estivesse dormindo. Caramba, que é isso? Não acredito que eu tava fazendo isso, não, desse jeito, nessa sensação. Mas lembrando de tudo, assim, mas não entrava mais, tá? É, muito, assim, é incrível. Aí eu pesquisei, aí eu queria isso, né? Como enriquecer, como ter sucesso, que eu sou empreendedor, pô, todo empreendedor precisa disso. Não adianta, é a nossa sede é isso, é ter sucesso, crescer na vida, ganhar, fazer dinheiro, ganhar dinheiro, enfim. Não adianta, é isso, cara. Empreendedor é isso. Aí foi a pesquisa, que era o que justamente o que estava me frustrando, né? E aí apareceu essa mensagem nessa frase. Que era justamente o que eu já tava pensando. Cara, eu dou errado, eu não sei, eu preciso aprender. Tudo que eu sei aqui tá errado, eu rejeitei. E aí eu fui, pesquisei no celular ali, aí achei. Aí eu comecei a ir atrás. E aí, nessa busca, eu, não sei o que, financeiro, aí comecei a achar conteúdo de como investir, de como organizar as finanças. E aí eu fui atrás de um livro, olha só pra te contar a história. Tá aqui, tá? Eu tô pegando ele. Eu fui atrás, que eu vi no vídeos de finanças e tudo mais, aí eu descobri sobre o Gustavo Cerbasi. E aí tinha um livro dele, que é esse daqui, ó. Como organizar a sua vida financeira. Aí, cara, preciso comprar. Aí eu fui atrás desse livro e não tinha na livraria que eu fui. E aí eu procurando lá, vi esse. Os Segredos da Mente Milionária. Eu fiquei assim, mente milionária e tal. Tá ele bem fininho aqui, ó. Ele é uma versão bem mais simples assim. Aí eu vi ele ali, velho, R$ 15, 14,90. Tipo assim. Vou levar. Era o único que me chamou a atenção sim, porque não tinha esse que eu fui atrás, tá? E aí eu vou levar isso aqui. Não sabia, não conhecia, nem nada. Cara, foi de Deus, incrível. O livro. Depois que eu fui saber que ele era minha best-seller, venda e conhecidão e tudo, eu não sabia. Como eu te falei, foi o início da minha trajetória. Ele foi o primeiro livro. Quando eu li, foi aquele meme cabeça explodiu. Cara, sensacional, realmente. Eu não sabia nada, ou seja, eu tava vivendo a vida, querendo ter resultados, fazendo tudo errado, por falta de quê, ó? Conhecimento, cara. Conhecimento. Então, assim, sensacional. Ele fala muito sobre a questão que tá na mente, como é que se diz? Programação mental. Você tem uma não tá tendo resultado se você quer, né, e deseja, porque tua programação mental tá afetando isso. O que nós vemos aqui, temos resultado no exterior, que ele fala muito, né, é reflexo do interior, que é o que tá na mente, então a tua programação mental. É tipo assim, eu tô tentando te dar a dica de como que funciona o livro. Aí ele fala sobre princípios de riqueza, deixa eu ver aqui, aí eu acho que eu marquei uma parte para falar, não marquei, calma. Mas tem muito, ó, por exemplo, se eu ler uma parte que tá grafada, né? Assim, eu marquei, ó. Até que ponto seus velhos modos de pensar e agir o conduzirão à situação que você está agora, tá? O velho modo de pensar e agir, Tony, tudo tem a ver com a tua programação mental. É mais ou menos isso que ele passa aqui, ó. Se você quer passar para um nível de vida mais elevado, tente estar disposto a abrir mão de alguns dos seus velhos modos de ser e pensar e adotar novas opções, que tem a ver com questão de hábitos ruins, né, tuas decisões, por conta da tua forma de pensar. Então tem que ir quebrando como é que se diz? Essas programações mentais antigas, sobre isso aqui que basicamente fala. Aí ele tem também os princípios de riqueza, ó. Eu não grafei porque já está destacado aqui, ó. Deixa eu ver se eu. Princípios de riqueza. Tem vários princípios aqui durante o livro, ele vai botando. Eu até gravei esses princípios assim num bloco de notas no celular, porque vira e mexe eu tô na rua, alguma coisa. Aí eu pegava e ficava lendo. Quando eu tava correndo, terminei a corrida, tô ali caminhando, descansando. Eu ficava lendo justamente para fazer essa reprogramação mental. Eu fiz muito isso, muito, ajudou bastante. Então, eu anotei tudo em bloco de nota e fiz isso que eu acabei de falar, né? De ficar lendo sempre quando eu podia, para fazer isso e entrar, fazer.
fazia sugestão em mim mesmo, autossugestão, né? O tempo todo. Aí eu vou até ler esse princípio aqui, ó. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Então é isso, ó. Para alterar os teus resultados, o que tu vê, né? Precisa primeiro mudar o que está invisível, que é o que está aqui dentro. Então, as raízes, né? Quer mudar os frutos, tem que mudar as raízes. Então tem vários princípios desses aqui. Isso aqui eu tô falando, assim, o que é mais visível, assim, mas tem muito mais conhecimento, tá? Não tem nem se compara. Isso aqui eu não tô resumindo o livro, não, tá? Isso que eu tô te falando, tô falando que tem princípio, tô falando que ele é baseado nessa questão mental e tudo. Mas, gente, ó, é incrível. Cara, esse livro aqui eu vou até ler de novo. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu li, mas é muito bom. Então, O Segredo da Mente Milionária foi o primeiro, realmente foi a grande transformação. Me ajudou muito. Posso dizer que ele me salvou. Eu tive uma situação depois muito ruim, que foi o divórcio. E eu não esperava, e aí foi muito ruim. E tem a ver por conta desses meus fracassos. Tem a ver, né, por conta dos meus fracassos anteriores. E e o acidente foi em final de novembro de 2017. Eu comprei o livro, né? E eu saí do hospital e, enfim, fiquei doido e comprei o livro. Pode ver que tá aqui, ó, dezembro de 2017. E em janeiro teve o divórcio. E aí, esse livro que eu já tinha lido 2 vezes me salvou. Por conta do conhecimento que tá aqui, ó. Isso aí é só um exemplo que eu tô dando, mas me salvou, ó, porque eu não esperava, e aí foi um choque pra mim. Sofri pra caramba, mas venci. Venci, superei. E talvez vire uma história pra um outro vídeo, porque é bem longa, vamos falar, né? Ação 18, eu só tô no primeiro livro. Bora pro próximo. Mas, cara, recomendo. Leia, compra. Barato, foi R$ 15 isso aqui. R$ 15. Meu Deus, o tanto de conhecimento tem aqui. Segredo da Mente Milionária foi o primeiro. Aí, esse aqui eu li depois, mas depois eu precisava comprar, comprei, já foi depois de vários outros livros, né? Depois o que mudou minha vida também foi esse, que eu até falei no outro vídeo, né? Geração de Valor, do Flávio Augusto, porque com esse livro eu descobri que eu era empreendedor, descobri mesmo, assim, realmente vi, eu sou empreendedor, não sabia. Por isso que eu ficava fazendo coisa, vendendo, vendendo, não sabia. Isso foi uma virada de chave também, foi muito bom, porque descobri isso, porque mudou muita coisa. Tipo assim, enquanto você não sabe disso, você fica correndo atrás de. Então apareceu um emprego ali, vou tentar. Se aparecesse. Hoje em dia eu já consigo dizer não, muito mais fácil, porque eu entendo que eu sou. Então, assim, eu também respeito a empresa, respeito o que vai acontecer ali, né? Porque se eu entrar também simplesmente para tapar buraco, não vou me empenhar, não vou gostar, não tem como eu fazer um bom trabalho, entendeu? Então, assim, é muito importante você saber. Quem é empreendedor, falando uma opinião minha, né? Quem é empreendedor tem muita dificuldade de trabalhar sempre para os outros. É bem difícil. Tem que ter um modelo ali de trabalho diferente. Aí dá. Foi uma coisa mais parceria, sei lá, um modelo diferente, talvez dê. Mas simplesmente sendo empregado, alguma coisa desse tipo. E se for uma empresa muito rígida, assim, de ficar cobrando, quem é empreendedor não gosta, é sério. Pelo menos é a minha opinião, tá? E pra mim, sendo empreendedor, é difícil trabalhar para os outros. Assim, para uma empresa e tal. Tá entendendo? Poderia até aceitar, não é possível, tá? Temos as ofertas legais, né? Mas garanto, não seria por muito tempo. Porque, tá entendendo? Sou empreendedor. É incrível, não adianta. É isso que eu descobri. Aí, assim, quando eu vi, tudo fez sentido. Pronto, uma coisa que tu tem ideia. Eu nunca sabia o que eu queria ser quando era mais jovem, né? O que tu quer ser? Não sabia. E tinha colega meu que sabia certinho, eu quero ser médico. Tem um que falava, eu quero ser médico desde o ensino médio. E virou médico. Não sei se ele é feliz, tomara que seja, né? Porque ele virou médico. Foi atrás. Eu não sabia. Ficava assim, como eu falei no outro vídeo, me ouvi foi com música, criei banana. Porque aí depois hoje eu vejo que eu sou empreendedor e também um perfil mais livre. A gente gosta de liberdade, tá? O empreendedor gosta de liberdade, a verdade é essa. Então é isso, esse livro aqui foi o segundo, muito transformador, ajudou muito. Eu não li os outros dois do Geração de Valor, porque esse é o primeiro. Tem mais dois, eu até fiquei de ler na época, eu queria ler os outros. Aí sei que sempre
pintaram outros livros antes, aí eu comprava mas eu pretendo comprar os outros dois pra ter a série, né? A série dos três. Então esse foi o segundo, Geração de Valor, tá? E deixa eu ver aqui, sim. Tô pegando aqui o outro, tá? E o terceiro, esse aqui é sensacional. Quem pensa enriquece, de Napoleão Hill. Poderia dizer que ele é junto com esse outro, Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, que é tipo, ó, ele é bem mais grosso esse daqui. É tipo assim, uma coisa mais, ele abrange mais. É quase a mesma coisa, fala um pouco das mesmas coisas, alguns pontos, tá? Não que é a mesma coisa, não é, tá, gente? Mas, enfim, quem pensa enriquece. Muito bom. E por que que ele tá nessa lista dos três livros que transformaram minha vida? Porque esse livro, Quem Pensa Enriquece, me fez aprender o que é fé. Sensacional, tá? Então, eu consegui ver o que é fé claramente. Eu sei que você deve estar pensando, pô, fé, tem na Bíblia. Lá tem o que? Fé é a certeza das coisas que a gente não vê, né? Certeza das coisas que a gente não vê. Talvez você pense que saiba o que é fé, e talvez você saiba, né? Quem sou eu? Mas eu consegui entender o que é fé, tá? Eu não vou nem falar aqui, porque, pô, já tá 22 minutos, vai ficar muito grande. Mas foi isso. E isso foi transformador, né? E é incrível, é incrível. E só, eu acho que eu deixei, esse aqui eu deixei marcado umas partes. Meu Deus, não gostei não, perdi. Ah, eu trouxe uma coisa pra não ficar só falando, eu trouxe uma coisa muito genial desse livro aqui, ó. Que ele fala 30 principais causas do fracasso, aí tem também 30 causas pro sucesso, né? Assim, como é que se diz? Dicas, enfim. Aí eu deixei isso aqui marcado pra trazer, porque aí, ó, fica legal, né, com o vídeo, ó. 30 principais causas do fracasso, eu fiquei ensinando que você tem que evitar, né? Aí a primeira, bagagem hereditária desfavorável. Por nada você pode fazer com aqueles que nasceram com uma inteligência deficiente, tá? Filosofia. Fala um pouco dessa questão mas física, né? Limitação física por uma doença. Agora, segundo, falta de um propósito de vida definido, ó, já é uma das causas pro fracasso. Então, você não tem um propósito de vida definido, isso aí já é ruim. Tá, e aí você tem que ter, né? Falta de ambição, a ambição de estar acima da mediocridade, ou seja, você querer crescer, né? Tem que ter. Então, se você não tiver isso, tiver se acomodar, já é ruim também. Formação insuficiente, ou seja, tem a ver com a falta de conhecimento, tem que buscar, né, conhecimento. Falta de autodisciplina, falta de saúde frágil, né, problema de saúde, influência, enfim, traz várias dicas aqui, tá? Mas o mais incrível desse livro aqui é que ele fala sobre uma coisa que eu acho que você já ouviu falar, que é a mente mestra, que é quando duas ou três pessoas estão reunidas em um propósito único, tem essa mente que surta. Eu não lembro se é nesse ou é no outro. Deixa eu ver. Mas tem isso, com certeza aqui também. É o que? O poder da mente mestra, tá? E outra coisa também muito legal que tem aqui, que era até para eu deixar na casa, não marquei, é que fala sobre o éter, a inteligência infinita. Isso aqui é muito massa. Quando eu vi esse conhecimento, caramba, que loucura, é de outro mundo. Então, e aí no livro, resumindo, o éter é justamente o que tá aqui, ó, tudo que tá aqui, como se fosse esse vão lá. Isso aqui é o éter que eles chamam, né? Aí, tô vendo aqui se eu consigo achar, porque não vai dar pra achar, deixa eu ver. E a inteligência infinita é o seguinte, é como se todo o conhecimento que tu precisa, ou ideia, ou inteligência, já existe e tá disponível. E você tem, agora eu não tô lembrando os termos, mas enfim, tá disponível. E se você vibrar, né, a frequência certa, você consegue atrair isso através do éter, que é o éter que, né, que é esse vão, né? Então, tu consegue alcançar isso através aí o éter vem até você. Faz tempo que eu li, mas é tipo isso. Eu tô esquecendo de um termozinho, que é quando você atinge a, essa vibração, mas tem um termo, tá bem aqui, pra você conseguir atingir. Aí dá até um exemplo de um caso, um doutor que precisava fazer um teste,
E aí ele não estava conseguindo ter a inteligência necessária. Aí disse que ele entrava numa sala, só tinha uma mesa, uma cadeira, né? Ele sentado e tinha uma caneta e papel. E aí ele apagava as luzes, então ele ficava ali sozinho, em silêncio, pra tudo escuro, com esse papel e a caneta, né? Ali segurando, e ficava concentrado. Que é isso aí que, tá, que eu tô esquecendo a palavra, né? Que tem essa outra parte, que é essa concentração vai fazer ele conseguir atrair esse conhecimento, que é o conhecimento que eu tô falando, que tá na inteligência infinita, né? Que eu acabei de falar. E aí esse conhecimento vai vir até ele através do éter, que é a questão tipo da vibração, ele consegue atingir, e aí de repente aí ele dá até aquela ideia, tu já teve aquela experiência de, nossa, tive uma ideia, é isso, né, que você teve, você na verdade, você alcançou, você atraiu aquela ideia pra você por estar buscando. Adivinha, eu já testei e funciona. Eu precisava achar uma solução para uma situação e eu não sabia como fazer, então eu fiquei concentrado, tá? Não assim o tempo todo, né? Mas eu fiquei, cara, tem que fazer isso. Aí eu ficava, então fazia as coisas. De repente, quando tava ali fazendo outra coisa, nem tava mais lembrando daquilo, pam, tive a ideia. Aí é isso, entendeu? Então é isso, existe. Existe, cara, e funciona. Pode, pode experimentar, faz aí, faz o teste. Tipo assim, imagina uma coisa aí, identifica, né? Identifica uma situação, uma coisa que tu precise saber e não sabe ainda, e, e usa isso. Preciso fazer isso, mas eu não sei. Como que eu consigo fazer tal coisa. É um exemplo. Mas tu vai saber, entendeu? Como que eu consigo fazer? Aí isso aí é contigo, tá? X coisa. Aí tu vai ficar buscando a ideia, buscando como tu pode fazer, ficar buscando. Primeira coisa, tu vai usar teu conhecimento que tu já tem, né? Tua bagagem, tua experiência. E aí, claro, você talvez não ache. Aí, se você não achar, pode continuar. Porque se tu tá atraindo esse conhecimento até você, e de repente, tu vai ter a ideia. É isso, entendeu? Não é que tu teve a ideia, tu atraiu aquele conhecimento, porque ele já existe e tá tipo, no universo, mas tem um nome também. Tudo isso ele fala aqui, tá? É muito massa, muito louco. Então são termos novos, tipo éter, inteligência infinita, concentração. Acho que é concentração total que se fala, alguma coisa assim. Não vou lembrando o termo. E aí fala o tempo todo aqui, desde o início, só pra gente pra eu te falar, porque que eu, pra mim, eu aprendi o que é fé, tá? Consegui. Aqui o tempo todo ele fala que tem um segredo nesse livro, que algumas pessoas conseguem ver de cara, outros demoram um pouco, mas tem um segredo, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Ó, tem que achar a parte, ó. O segredo a que me refiro é mencionado cerca de 100 vezes nas páginas deste livro. Não foi diretamente nomeado porque parece funcionar melhor quando é apenas deixado à vista, para que aqueles que estão prontos e buscando por ele possam pegá-lo. Foi por isso que o senhor Carnegie o passou para mim tão simplesmente, sem lhe dar um nome específico. É isso, tem um segredo nesse livro que ele não vai falar e tu que tem que descobrir sozinho. E para mim o segredo foi isso, é a fé. E eu consigo ver, eu também não posso te falar justamente por isso, porque realmente vai te sugestionar um caminho e vai te colocar na zona de conforto. Por exemplo, se eu te falar e tu aceitar, é isso, pô. Tu vai se conformar, talvez nem queira mais ler, entendeu? Então tem um segredo escondido nesse livro, e isso é verdade, tá? Não é brincadeira, não é clickbait. Tem um segredo, tá? E eu tô te falando que uma das coisas que eu vi foi entender o que é a fé. Então, isso pra mim foi o segredo. Tanto é que eu não tô falando o que é fé aqui pra ti, tá? Tô só dizendo o nome. Isso todo mundo sabe, né? Tu tem a tua ideia de fé. E eu consegui ver o que é fé, literalmente, tá? Tô até pensando em gravar um vídeo trazendo isso, mas não sei, tô pensando. E aí ele fala direto aqui desse segredo. Tem um segredo. Ah, Ó, antes que você. Aqui tô lendo que é o final do prefácio aqui. Antes que você inicie a leitura do primeiro capítulo, posso fazer uma sugestão? Preste atenção a uma pista para o reconhecimento do segredo de Carnegie.
toda realização e toda riqueza começam com uma ideia que ele falou, tá? Essa expressão. O Carnegie era um grande homem, né? Muito sucesso. E aí chamou ele, fez uma entrevista, ele chamou ele para justamente fazer esse projeto do livro, de passar isso adiante, né? Então, se você se preparou para receber o segredo, já possui metade dele e reconhecerá prontamente a outra metade no momento em que ela surgir na sua mente. Cara, isso é incrível, isso que ele criou aqui no livro. E não é brincadeira, tem um segredo no livro. É sério, tem um segredo. Incrível, gente, incrível. Esse livro aqui, incrível, não podia ficar de fora, né? À toa que é muito falado, sabe? E é sensacional, leia, eu recomendo, ó. Segredo. Então, esses foram os 3 livros que transformaram minha vida, assim. Claro, tem mais, né? Mais conhecimentos de outros livros, mas tá aí, ó. Segredo da Mente Milionária. Nossa, eu reli justamente porque eu tava errando muito, muito. Tá tudo na mente mesmo. O outro é o Geração de Valor, né? Do Flávio Augusto, deixa eu mudar assim. E o terceiro, Quem Pensa em Enriquece, de Napoleão Hill. Muito sensacional. Ah, eu já ia esquecendo, né? Tem um livro bônus, né? Então a gente vê os 3, né? Tá aqui. E o bônus é a Bíblia. Não podia esquecer, né? A Bíblia, cara. Sempre eu leio, tá sempre aqui. Realmente transformador, não tem nem como, não tem nem como negar. Na verdade, eu faço assim, sempre quando eu vou ler, né? De manhã, eu gosto de ler de manhã. Quando eu acordo e tal, ali, antes do café, eu tomando café. Aí eu leio primeiro a Bíblia, um capítulo. Tá? Eu sempre leio assim, um livro do Velho Testamento e um do Novo. Aí eu vou dando continuidade. Por exemplo, se eu leio aqui Gênesis, um exemplo. Aí eu termino Gênesis, né? Aí eu pulo lá pro Novo Testamento. Primeiro acho que é Mateus, né? Aí termino Mateus, eu volto pro Velho Testamento, que é depois de Êxodo, né? E é isso. Entendeu? Então eu vou fazendo assim. Que em dúvida se era esse, é esse tu mesmo. E o primeiro eu creio que é Mateus, meu. Que Matrix. Então, eu faço sempre assim, um velho do novo. Eu termino o livro, mas eu sempre leio um capítulo por dia, no mínimo, né? Tem que ser no mínimo um capítulo todo. Então, não é só um versículo, tá? Então, sensacional, muito bom. Um dos livros também que eu mais gosto é Atos, né? Que eu já li todo mais de uma vez. Muitas dicas boas, né? De sabedoria, de como de finanças, esse cara, isso é sensacional. E uma das coisas que eu percebi é que muitas das coisas que tem nos livros tem aqui de outra forma. Aí o livro pega e traz de uma forma um pouco mais clara, sei lá. Sei que se conecta, tá? Aí o cara, isso aqui tem na Bíblia, eu já li. Então, assim, é sensacional. Então, não podia ficar de fora, eu coloquei ele como bônus só pra ter essa brincadeira, tá? Mas, na verdade, tá aí como um dos principais, sempre faço a leitura da Bíblia. Tá até, ó, sumindo aqui o nome, de tanto que eu uso, né, pele e tal. Mas não pode faltar, tá? Bíblia. E não tô falando de religião, tá, gente? Tô falando de conhecimento. Buscar a verdade, né? Não, tem até o versículo, né? Busquei a verdade, buscar a verdade vos libertará. É buscar a verdade, tá? Não podia ficar de fora, não podia faltar. Então, deixa aí nos comentários se você já conhecia, já leu algum deles. Se não leu, se vai ler, bota aí, eu vou ler, cara. Quero descobrir o segredo. Quero aprender, quero prosperar, quero melhorar de vida. Quero, leitura muito boa. Se você é empreendedor, esse aqui do Flávio Augusto é genial. Se você não leu nenhum, quer começar a cá, esse aqui eu recomendo. Que pra mim, nossa, foi super, super. Porque ele fala justamente da mentalidade, você mudar a mente. Então, começa com a mente, tudo começa com a mente. Pensamento gera ação, né? Gera sentimento que gera ação e tal. Isso aqui também, ó, tem isso aqui também. E aí, depois, né, quem sabe, não deixe de ver o Quem Pensa em Enriquece. Sensacional. Muito sensacional. Uma coisa que eu aprendi dos livros de riqueza, assim, como prosperar, né? Quem pensa enriquece, é que tem muito mais a ver com a mente, com outras áreas, do que simplesmente falar de dinheiro, entendeu? Que antes eu tinha a ideia de o livro ia falar de dinheiro, como economizar e tudo mais, mas não é. É muito mais a ver com a mente, tua forma de agir, de pensar, teus hábitos, princípios, valores. Cara, é sensacional. Achei isso muito bom, tá? Então, deixa aí nos comentários se você conhecia, se vai conhecer, se vai ler. E te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau.